Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson. Hoje a gente continua com o tema do capítulo sobre meteorologia e climatologia. A gente discute, na aula 2, os fatores e elementos do clima. Na aula passada a gente já falou a respeito da temperatura e hoje a gente dá prosseguimento com a umidade atmosférica. Então vamos lá. O que nós entendemos por umidade do ar? A umidade do ar, nada mais nada menos que a quantidade de água contida na atmosfera. É interessante porque essa quantidade de água ela não se distribui em todas as camadas da atmosfera. Então nós só temos água propriamente no estado de vapor na troposfera. A partir daí, o conteúdo de água na atmosfera é tão ínfimo, que a gente até mesmo considera como inexistente. A partir da estratosfera, então, esse volume seria muito pequeno. E aí vem a pergunta, por que há essa estratificação no que diz respeito a esse componente, ao vapor de água? É simples da gente entender. A água se encontra no nosso planeta no estado líquido em sua maior quantidade. Ela está colocada nos rios, lagos, oceanos, alguns aquíferos, e no estado sólido, na forma de gelo, nas calotas polares, nos glaciares, nos cumes das altas montanhas, geleiras. O resultado é que essa água se dispõe, na verdade, na superfície, em sua maior parte. Isso significa dizer que a camada da atmosfera que está em contato direto com a superfície tem, naturalmente, a água por evaporação, por difusão. E o resultado final é que esse conteúdo assume proporções bastante grandes na troposfera. Outra coisa importante para se perceber é que a água na atmosfera ela tem um papel importantíssimo nos eventos meteorológicos. É a partir da água contida na atmosfera que nós temos a produção de chuva, neve, orvalho, e também temos uma série de fatores relacionados com a concentração de calor. A água é um dos gases estufas mais eficientes que tem. E, claro, todas as possibilidades de intercâmbio que levam, por exemplo, e entre outras coisas, à formação da vida. De maneira bem geral, então, nós podemos considerar que a umidade do ar é a medida do vapor de água contido na atmosfera. Essa medida ela pode ser feita sobre duas formas. Ou eu meço a quantidade absoluta da água na atmosfera e utilizo como fração dessa observação gramas por litro, ou uma outra unidade que misture a quantidade da massa gasosa com o volume ocupado por ela, na atmosfera. Mas isso aí não nos interessa muito do ponto de vista climatológico. A quantidade de água na atmosfera, do ponto de vista absoluto, ela pode variar bastante, principalmente se o ar estiver mais aquecido, quando ele suporta uma quantidade de vapor de água maior. A quantidade que nos interessa realmente é a chamada umidade relativa do ar. E essa umidade relativa do ar pode ser entendida de uma maneira muito geral como sendo o percentual de água contida no ar e o quanto falta, evidentemente, de água para saturar o ar e ocorra a precipitação. Então veja, se eu analiso em termos percentuais, quando chegar a 100% de umidade na atmosfera, eu digo que eu tenho o ponto de saturação de água na atmosfera naquele momento. Se eu tiver 80%, por exemplo, eu ainda terei que colocar mais água para atingir essa saturação e provocar a precipitação. Se eu tiver menos que 80%, 50%, 30%, eu diria então que eu estou muito longe de produzir ou de ocorrer a chuva, a não ser que algum fator perturbe a atmosfera naquele local e eu passo a ter então o 100% de água na atmosfera. No nosso exemplo, se uma amostra ainda falta 35 vapor de água para que haja condensação e precipitação, então eu diria que a umidade relativa do ar é de 65%. Porque 35 mais 65% atingiria, enfim, os 100%, e eu teria condições de provocar a precipitação. Bom, um ponto importantíssimo é que a umidade relativa do ar ela varia demais com a capacidade suporte que o ar tem para a água-vapor.
Se o ar estiver muito frio, a água se condensa muito rapidamente e vai, no final, atingir o ponto de saturação e precipitação. Se o ar, ao contrário, estiver aumentando a sua temperatura ao longo do dia, ganhando mais calor, por exemplo, com insolação, o resultado final é que ele pode acumular uma quantidade de água maior. Uma evaporação mais intensa faria com que essa carga de água aumentasse. E pode bem ser que eu tenha ao longo do dia inteiro o ar aumentando a sua capacidade de estocagem de água, vamos chamar assim, sem produzir chuva. Acontece que no final da tarde, quando cai a insolação, quando nós temos o pôr do sol, a temperatura atmosférica vai diminuir. E uma vez que ela diminua, o resultado final é que a água que estiver em excesso pode ser condensada e provocar chuva. Então, ao longo do dia, essa umidade relativa do ar, ela indica a probabilidade de ocorrência de chuvas, mas ela vai variar bastante na dependência da época do ano, dos fatores atmosféricos envolvidos, né? E também na carga de água que eu posso colocar na atmosfera via evaporação e também pela transpiração vegetal. Um dado direto que a gente tem da evaporação está ligado também com a circulação de massas de ar. Muitas vezes você tem a entrada da quantidade de água num local via massas de ar, que se deslocando pela superfície vão fazer com que algumas regiões internas mais continentais acabem recebendo água proveniente dos oceanos. Esta é uma mecânica que a gente vai ter que investigar quando estiver discutindo a respeito de pressão atmosférica. Você já deve ter percebido também que os locais mais próximos do oceano são, evidentemente, aqueles que apresentam maior evaporação. Isso significa dizer que a atmosfera nestes locais tende a ser muito mais úmida do que nas partes interiores dos continentes. No caso do Brasil, a gente pode citar isso com muita propriedade. Os estados litorâneos são sempre mais úmidos do que os estados do interior. Isso significa dizer que o Espírito Santo e a Bahia, que estão mais ou menos à mesma altura do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, apresentam-se muito mais úmidos do que estes dois últimos estados, que são interiores. Do ponto de vista geral, a umidade atmosférica ela varia bastante com a altitude, com as massas de ar e com a vegetação. Vamos ver como é que isso ocorre. Bom, temos aí um ciclo hidrológico que você já conhece há bastante tempo, ora com mais, ora com menos informações. Este que está sendo apresentado eu acho interessante porque ele também mostra uma parte que normalmente é esquecida em muitos dos ciclos hidrológicos colocados nos livros didáticos, nos manuais, que é exatamente os processos tectônicos, como o da subducção, que está colocada no canto esquerdo mais abaixo, que leva para um manto uma enorme quantidade de materiais úmidos. Evidentemente que essa água não fica parada aí. Ela, por meio de algumas fendas, acaba sendo devolvida para a parte superficial da crosta. E, evidentemente, você teria aí junto com algumas emanações vulcânicas, geysers, ou geysers, se preferir, a saída de água da parte da litosfera para a hidrosfera. Mas vamos lá. A gente tem dois processos representados nessa lâmina. Você tem um processo que representa o ciclo hidrológico mais lento, aquele que acontece no interior da crosta, por exemplo, a água de infiltração, de percolação e as diversas movimentações que a água tem entre os reservatórios subterrâneos formam um ciclo que é muito lento. Às vezes a chuva que cai, por exemplo, em março numa determinada região, ela demora meses e meses para poder se infiltrar até os locais mais profundos, aonde ela vai ficar estocada por muitos anos, às vezes décadas, séculos. Esse é um processo muito lento. A porosidade das rochas determina uma velocidade muito pequena da água que está em circulação. O processo mais rápido é aquele que acontece na superfície, e ele está vinculado diretamente a dois fenômenos importantes: a evaporação e a evapotranspiração. A evapotranspiração ela reúne, além da evaporação, a transpiração vegetal, ou seja, aquilo que os biomas, que a vegetação como um todo, é capaz de colocar na atmosfera a partir dos seus processos metabólicos.
Então, a gente diz que o ciclo hidrológico começa no reservatório principal do planeta, os reservatórios de base, que são exatamente os oceanos. É ali que você teria a maior parte da água para evaporar, para ir para a atmosfera. E através dos diversos processos atmosféricos e as turbulências, vão chegar até o continente, que é o local aonde, muito provavelmente, os processos de turbilhonamento da atmosfera levarão à produção de chuva, de precipitação. Então, uma vez evaporada, essa água passa para os continentes, né? E o resultado é que você teria os processos de precipitação, neve, né? A chuva, o orvalho e até mesmo outras manifestações, como granizo e coisas semelhantes. Neste momento, a água chega até a superfície. E é aí que acontece uma coisa extremamente importante para o ciclo hidrológico. A vegetação recebe essa água de chuva, retém essa água de chuva por alguns instantes, que chegam a ser alguns dias, dando possibilidade para que essa água de chuva se infiltre no solo. E uma vez que ela se infiltra no solo, nós temos aí um processo que é extremamente importante para a formação de rios, né, de córregos, que seria a formação dos lençóis subterrâneos, que mais à frente poderão voltar à superfície através de uma nascente, de um olho d'água ou algo semelhante. Uma parte dessa água não vai se infiltrar, ela vai, na verdade, escoar pela superfície, vai formar então um padrão de drenagem, e esse escoamento superficial vai auxiliar na formação dos córregos, dos lagos. Pode ser que essa água, no final das contas, fique estocada por um bom tempo na superfície e vai representar para esta superfície uma área muito importante do ponto de vista biológico. Seja como for, esse escoamento superficial mais a infiltração são complementados ainda por uma parte daquela água que foi, né, retida pela superfície, pela vegetação, e essa vegetação vai devolver para a atmosfera, via transpiração, a respiração, né, uma parte daquela água. Juntando os três, nós temos o que a gente chama de evapotranspiração e escoamento superficial, que representam no conjunto o total de água que foi trazida pelo sistema atmosférico para o continente. Interessante também notar uma coisa. Uma boa parte dos alunos, de modo geral, fala que o processo do ciclo hidrológico acontece com maior intensidade nos continentes. Bem, ele vai ser descrito com mais minúcias no continente, mas o grosso da evaporação que acontece no planeta se dá sobre o oceano. E como 3/4 da superfície planetária estão recobertos por água, é também na área dos oceanos que você teria o maior volume precipitado. É bom que a gente não se esqueça muito disso. A superfície, nesse caso, não importa. Nós citamos o processo da evapotranspiração, então vamos detalhá-lo um pouquinho. Tomando uma área, o conteúdo de água trazido pela atmosfera, ao produzir a precipitação, vai ser interceptado pela superfície. Essa interceptação, principalmente nas áreas de maior densidade de vegetação, vai produzir uma certa infiltração. Então está ali representada a recarga de água subterrânea relacionada com a infiltração, aquelas setas azuis. Uma outra parte vai escoar pela superfície, o famoso runoff. Esse escoamento superficial vai, num primeiro momento, formar aquilo que seriam os rios, né? Aquilo que seria o escoamento e o padrão de drenagem da região. A última coisa que a gente citou seria o processo de evapotranspiração, que é, na verdade, a junção de duas coisas. A evaporação, que acontece naturalmente, um processo passivo, enquanto você tem um processo ativo relacionado com a biologia, com o processo de respiração das plantas, que está representado na transpiração. Bem, nós vamos detalhar algumas coisas relativas à umidade do ar mais de perto quando a gente falar de processos de circulação da atmosfera. Eu sou o professor Davidson, agradeço a sua atenção, até lá.